Será que barra fixa e pulley puxada são a mesma coisa? Será que se eu treinar no pulley lá, puxada, será que eu fico bom na barra fixa? Eu quero discutir esse assunto hoje com vocês e quero também trazer ao final desse vídeo o creme de la creme para poder ficar bom numa barra fixa, para se tornar um mestre da barra fixa. E a ideia de fazer esse vídeo surgiu porque na maioria dos meus vídeos que eu falo sobre barra fixa, alguém sempre pergunta: mas pulley ou puxada não é a mesma coisa? E aí ontem um seguidor meu me mandou um vídeo de um influencer falando: você não consegue fazer barra fixa? Então vai fazer isso aqui. Aí basicamente o que era a receita que ele passava? Era fazer pulley, puxada. Você vai progredindo carga na puxada e aí quando você conseguir se levantar na puxada o mesmo peso do seu peso corporal, você conseguiria fazer barra. Essa que era a teoria do cara lá. O cara bem grande, com um físico bem avantajado, enfim. E aí ele mandou isso lá. E eu não concordo muito, esse seguidor até me mandou assim: pô, eu zerava a máquina na academia e não conseguia fazer barra, olha o que esse cara tá falando, só consegui fazer barra depois que comecei a implementar o método. Esse seguidor ele leu, né, o protocolo soviético de barras fixas. Enfim, inclusive eu também era assim. Antes de eu me tornar aí um entusiasta da barra fixa, eu era aquele cara que zerava as máquinas de academia, na época que eu treinava em academia, zerava a máquina de academia, e aí em 2010, um grande amigo meu foi fazer um concurso para polícia, CFO, e aí ele começou a treinar barra. E a gente ficava zoando ele lá, que ele não estava conseguindo fazer muitas barras e tal. E que ele que também levantava muito peso igual eu e não estava conseguindo fazer barra. Ele falou: então vem cá, faz aqui então. E aí eu fui lá fazer barra e vi também que não saía. E na época eu levantava muito mais do que o meu peso no pulley. Levantava uma vez e meia meu peso. Tanto que se eu pendurasse assim no pulley, o treino nem descia. Porque a carga que o pulley estava puxando era maior que o meu peso. Eu tinha que prender minhas pernas e conseguir pegar a barra e fazer o pulley. Ou seja, eu carregava no pulley mais do que meu peso e não conseguia fazer barra. Então, se o movimento aqui é o mesmo, por que mesmo tendo a força no braço, eu não conseguia puxar a barra? Na verdade, o movimento não é o mesmo. É parecido, mas não é o mesmo. No pulley ou na puxada, o movimento está todo estabilizado para você. A máquina estabiliza o movimento e você só faz a força. Na barra fixa, não. Na barra fixa, você tem que estabilizar o movimento. E você tem que estabilizar ele durante toda a amplitude. Porque você pode ficar indo para frente ou para trás, por exemplo. Então, para você não ficar balançando para frente e para trás, você tem que gastar parte da sua força estabilizando o movimento, para você poder subir reto e descer reto. E aí você observa que na hora que você está subindo ou descendo, você ainda pode balançar, né? No meio do movimento você pode estar mais para frente ou mais para trás, e quando você está em cima também. Então você gasta durante toda a trajetória digamos assim, você gasta parte da força para estabilizar o movimento. Então a barra é muito mais complexa. Via de regra, toda vez que a gente tem que estabilizar um movimento, é mais difícil pôr carga naquele movimento. Pensa, por exemplo, você fazer um agachamento. Você fazer um agachamento em cima da bola. Fazer um agachamento em cima da bola é muito mais difícil você conseguir colocar carga. Por quê? Você vai ficar lá gastando força, estou falando aqui entre aspas, né? Gastando força para se equilibrar. Então parte ali da sua força você vai gastar para estabilizar o movimento, vai sobrar pouca força para você conseguir levantar a carga. Então você não consegue colocar o mesmo tanto de carga que você consegue colocar quando você faz o agachamento no chão. Você está gastando mais força para estabilizar. Na barra, a mesma coisa, você vai gastar parte da força para estabilizar o movimento. Então não é simplesmente você ter força nos braços. Observe que no meu caso, e não é só no meu caso, no caso desse seguidor que me mandou esse vídeo, e no caso de várias outras pessoas que eu já acompanhei ao longo desses anos aí, nesse treinamento de barra, eu já observei isso várias vezes. A pessoa às vezes consegue levantar o próprio peso dela no pulley, na puxada, mas não consegue fazer barra. Então,
Não basta só ter a força. Não basta ter a força. E aí, se eu pudesse falar uma coisa nesse vídeo, a mais importante é aperfeiçoamento do gesto motor. Tudo aquilo que a gente quer ficar bom, a gente tem que repetir. Então, se você é vamos supor, um atleta lá, e não sei se foi o Bruce Lee que falou assim, não tenho medo da pessoa que sabe dar 100 mil socos. Eu tenho medo da pessoa que sabe dar só um tipo de soco e treinou ela 100 mil vezes. Por quê? Porque aquele gesto esportivo vai estar tão aperfeiçoado que aquele soco vai ser muito poderoso. Porque ele vai repetir tanto que aquele movimento ali vai estar extremamente eficiente. A mesma coisa é a barra. Você quer ficar bom na barra, você tem que entender que não é só fazer esse movimento. Você tem que treinar todos os componentes que envolvem esse movimento. Então você tem que treinar a força para puxar, mas tem que treinar a estabilização. Não adianta você ficar bom só em puxar. Você tem que ficar bom também na estabilização. Então, todo gesto esportivo que você quer aperfeiçoar, você tem que repetir ele, repetir, repetir, repetir. Então, se você quer ficar bom na barra, você tem que repetir barra. Que aí você vai aperfeiçoar e ganhar força, tanto na puxada quanto na estabilização. Então, a coisa é a mais importante de todas. E por que isso? Porque basicamente tem dois tipos de treino que são os mais comuns que a gente vê. É o treino padrão de academia, que geralmente é focado em estética, e eu cansei de ver pessoas que procuram um personal para poder fazer uma preparação para o TAF, e aí na hora que chega lá o personal simplesmente passa o mesmo treino que ele está fazendo ali na academia para todo mundo, é o mesmo treino. Faz um treino comum de costas lá, enche o cara de puxada, de remada, ombro, bíceps, e aí a pessoa não se desenvolve do jeito, da maneira mais eficiente na barra fixa. Ela vai desenvolver? Lógico, você está desenvolvendo, você está treinando. Se você comparar quem está treinando com quem não está fazendo nada, quem está fazendo qualquer tipo de treino vai estar melhor do que quem não está fazendo nada. Então alguma evolução vai ter. Agora, vai ser a evolução mais eficiente? Certamente não. Muito provavelmente não. Aí eu já cansei de ver pessoas que não conseguem o resultado, às vezes elas treinam até por meses, treinando com personal, e chega na hora do TAF e não consegue fazer o mínimo de barra. Por quê? Esse treino de academia ele não é voltado para evoluir rapidamente na barra. Ele é voltado geralmente para uma questão estética, que é o que a média das pessoas que estão ali na academia estão buscando. Então, às vezes a pessoa só conhece aquele tipo de treino, ela passa aquele tipo de treino para tudo. Qual que é a outra forma de treino? A outra forma de treino é treinar para performance, para barra fixa. E como seria então essa outra forma de treino? Então eu trouxe 3 passos básicos para a gente entender como que seria esse treino específico para barra e como que você pode aplicar. O primeiro passo seria você focar 100%, ou pelo menos quase 100% do seu esforço em barra fixa. Por quê? Porque você quer aperfeiçoar a barra fixa. Você não quer desenvolver costas. Você não quer ficar com dorsal para se apresentar no palco de fisiculturismo. Você não quer ficar com as costas necessariamente muito hipertrofiadas. Você quer o quê? Melhorar na barra fixa? Você quer melhorar na barra fixa, você vai fazer barra fixa. É lógico que você vai ganhar força, é lógico que seu dorsal vai desenvolver, é lógico que você vai ter ali uma certa hipertrofia, mas se você quer desenvolver barra, essa é a sua prioridade, essas outras coisas são secundárias. Se acontecer bem, se não acontecer bem também. O que é prioridade é evoluir na barra fixa. Então, você tem que focar 100% ou quase 100% do seu esforço, pelo menos, em fazer barras, que aí você vai aperfeiçoar o gesto esportivo, tanto da puxada quanto da estabilização. O segundo ponto seria treinar com poucas repetições por série. Aí eu sempre dou meu exemplo, eu faço 20 ou mais de 20 repetições no dia do TAF, mas eu treino com no máximo 5 repetições por série. Por quê? Porque quando a gente trabalha com poucas repetições por série, a gente tem um custo menor de recuperação. E assim a gente consegue fazer então mais repetições, acumular mais repetições. Acumulando mais repetições, eu faço o quê? Eu aprimorei mais o gesto esportivo. E se eu aprimorei mais o gesto esportivo, eu fiquei mais eficiente, consigo fazer mais barras. Vou dar um exemplo. Quando eu vou lá e faço 20 repetições no dia do TAF, eu não consigo fazer outras séries. E se eu conseguir, não vão sair muitas repetições. Então eu vou acumular aqui 20, sei lá, 30 repetições, se eu fosse treinar até a falha. Agora, se eu for de 2 em 2, 3 em 3,
4 em 4, sei lá, eu consigo fazer 100, 200, 300 repetições. Ou seja, eu consigo fazer muito mais repetições com o mesmo nível de desgaste. Eu comparando assim, o nível de desgaste que eu tenho para fazer 30 repetições quando eu estou indo até a falha é o mesmo do que eu fazer 300 sem falha, treinando longe da falha. Mas aí eu te pergunto, quem que vai evoluir mais? Quem fez 30 repetições ou quem fez 300? Quem vai aperfeiçoar mais o gesto esportivo? É quem fez mais repetições. Simples assim. E o terceiro e último ponto, óbvio, é progredir ao seu volume de repetições ao longo das semanas. Por quê? Porque ninguém treina para ficar fraco, ninguém treina para ficar igual. Todo mundo treina para melhorar. Se você treina para melhorar, o seu treino também tem que melhorar. Por quê? Você tá nesse nível de condicionamento. Você começou a treinar, você ganhou um pouquinho de condicionamento, você está nesse nível. Então você não tem mais que fazer um treino nesse nível, agora você tem que fazer um treino nesse nível. E aí seu condicionamento melhorou, seu treino tem que melhorar também, seu treino tem que progredir, você tem que fazer um treino nesse nível. E à medida que seu condicionamento vai melhorando, você tem que ir melhorando seu treino, você tem que ir progredindo seu treino. Então você tem que ir conseguindo aumentar a quantidade de repetições que você está acumulando por semana ao longo das semanas. Simplesmente isso aí. Se você fizer essas 3 coisas, provavelmente você vai ficar muito bom na barra fixa e vai ficar bom rápido. O que são essas 3 coisas então? Focar na barra fixa, a maior parte do seu esforço, se possível 100%, treinar com poucas repetições por série e progredir a quantidade de repetições ao longo das semanas. E é justamente isso, inclusive, fazendo parênteses, que é o que eu explico com um detalhamento lá no meu livro, Protocolo Soviético de Barras Fixas. Lá tem toda a lógica por trás desse tipo de treino que eu uso para fazer mais de 20 repetições no TAF, mesmo pesando 120 quilos, e também que meus alunos também usam para poder fazer aí muitas e muitas repetições sobrando nos seus TAFs. Dito isso, então, para a gente poder fazer um breve resumo, barra não é a mesma coisa que pulley. Eles até parecem, mas a barra é muito mais complexa. Então, se você treinar pulley, não necessariamente você vai ficar bom na barra. Pode ajudar, mas não é a melhor forma de evoluir na barra fixa. A melhor forma de evoluir na barra fixa é, lembre-se da coisa mais importante do vídeo, aperfeiçoamento do gesto esportivo. Então, a melhor forma de melhorar na barra fixa é fazendo barra fixa. Não tem escolha, não tem jeito. Você quer ficar bom? Faz barra fixa. E aí a gente percebeu que tem 2 formas de treino. Treino padrão de academia, que geralmente é um treino que visa hipertrofia, estética, porque é o que a média das pessoas estão fazendo. E tem um treino para ficar bom na barra fixa, que não necessariamente vai ser igual a esse treino padrão. E se o seu objetivo, então, a gente tem que estar bem definido. O seu objetivo é o quê? É fazer treino de academia, ter um resultado estético igual à média das pessoas ou quer ficar bom na barra? Você pode ficar bom na barra e ficar estético também. Mas se o seu objetivo for ficar bom na barra, então eu trouxe 3 pilares aqui para um bom treino que vai te fazer evoluir rápido na barra fixa. Basicamente, a gente vai focar nosso esforço na barra fixa, treinar com poucas repetições por série, no máximo 5 repetições por série. Mais que 5 tá demais. E progredir repetições ao longo, o volume total de repetições ao longo das semanas. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, considere se inscrever aí no canal, ajudar a gente a fortalecer o canal. Deixe seus comentários aqui, suas dúvidas, sugestões de próximos vídeos, o que vocês querem que eu fale, pode deixar aqui. Isso me ajuda bastante a produzir os conteúdos. Se quiser conhecer mais o Protocolo Soviético, vou deixar aqui também na descrição esse vídeo e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está tentando progredir na barra fixa, está tentando melhorar e não consegue. Pode ser que seja útil para ele. É isso aí, tamo junto e até a próxima.